Olá a todos, estou fazendo esse vídeo para nós tirarmos algumas dúvidas que ficou da última aula aí a respeito de derivadas de funções trigonométricas inversas e principalmente a questão da identificação, né? Alguns falaram aí que tiveram dificuldades, principalmente de definir qual regra de derivação que era para ser utilizada em cada uma das situações. Então, eu reservei aqui algumas formas ou algumas maneiras que pode aparecer o exercício para mostrar qual regra de derivação que vocês devem utilizar. Então, eu trouxe aqui essa função y igual a arco tangente de x ao quadrado mais 3x. Essa questão nós resolvemos ela na aula passada. Eu acho que era a letra C, se eu não me engano, mas daqui a pouco eu vou passar a resolver ela de novo, tá? Aí alguns perguntaram, e se tiver um expoente nesse x ao quadrado mais 3x? Se fosse assim, por exemplo, ó, arco tangente de x ao quadrado mais 3x elevado à quinta. E se esse expoente estivesse na tangente? Ou se fosse toda a função elevada a este expoente? Tá? Ou também se esse expoente, em vez de ser expoente, fosse um fator, houvesse uma multiplicação, ou se fosse até uma divisão, aí se fosse o caso. Então, eu trouxe esses casos aí para a gente diferenciar como que nós vamos resolver cada uma dessas situações. Então, como eu falei, a primeira situação aí era a letra C lá do exercício, que nós já resolvemos na aula passada, e lá falava que era arco tangente de x ao quadrado mais 3x. Ou seja, nós temos o arco tangente aí de uma função u. Então, esse x ao quadrado mais 3x é como se fosse uma função, que a gente vai chamar ela de u. Aí, basta a gente utilizar a regrinha, né, do arco tangente, que é essa aqui, ó. Arco tangente, a derivada da arco tangente de u é a derivada de u dividido por 1 mais u ao quadrado. Então, como o u é x ao quadrado mais 3x, a derivada de u vai ser 2x mais 3. Agora, simplesmente, a gente precisa substituir nessa fórmula aí, ó. Então, a nossa função, que é y, tá? Arco tangente de u, então nossa função y, a derivada da nossa função y, vai ser o u ao quadrado. Quem é o u? O u é o 2x mais 3, né? Esse é o u derivado, que está ali embaixo, ó. Dividido por 1 mais o u. O u é x ao quadrado mais 3x, tudo elevado ao quadrado. Então, a gente só vai resolver esse quadrado aí, então vai ficar o 2x mais 3 dividido por 1 mais x ao quadrado mais 3x ao quadrado, é que dá esse x à quarta mais 6x ao cubo mais 9x ao quadrado. Tá? Então, aí estaria a derivada de y. No máximo, a gente pode organizar esse denominador aí, né? Colocar x à quarta mais 6x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 1. Só questões de organização. Então, veja que quando você tem uma função única ali no nosso arco tangente, nós chamamos ela de u e aplicamos a regra de derivação da função inversa que você tem. Basta, tá? Agora, se nós tivermos um expoente aí nesse que nós chamamos de u, então, ó, arco tangente de x ao quadrado mais 3x elevado à quinta potência. Então, nessa situação, tá, você tem que ver que quem está elevado à quinta potência é apenas aquele que você chamou de u. Mas nós continuamos tendo uma arco tangente de u. Então, o que muda aqui é apenas a forma de você calcular a derivada daquela função que você chamou de u. Mas para nós vamos fazer ela basicamente como a gente fez anterior, utilizando a regra
da derivada da tangente de U, do arco tangente de U. Simplesmente a mesma fórmula. Agora, a diferença está aqui, ó. Quando a gente pega o x ao quadrado mais 3x, veja que o 5 ele é expoente desse x ao quadrado mais 3x. Então, a diferença está na hora da gente calcular essa derivada aí. Porque a derivada dessa função u, né, que é x ao quadrado mais 3x elevado à quinta, é uma função composta. Por quê? Porque nós temos a base e temos uma potência. Tá? Então, a gente vai ter que pegar ela e dividir em duas partes. Então, essa base aí, ó, o x ao quadrado mais 3x, é uma função. E a potência x ao quadrado mais 3x à quinta é outra função. Então, o que nós vamos derivar nessa função que eu chamei de m? Nós vamos derivar a função como um todo. Derivando 2x dá 2, o x ao quadrado dá 2x, e derivando 3x dá 3. Então, a derivada de m aí seria 2x mais 3. Agora, nessa função n, quem nós vamos derivar? Somente a potência, tá? O x ao quadrado mais 3x, ele é simplesmente uma base. Então, derivando essa potência, esse 5 passa a ser o fator, né? Vai ser 5 vezes 1 que dá 5, que multiplica o x ao quadrado mais 3x, e o expoente você subtrai uma unidade. Então, a derivada dessa função n é 5 que multiplica x ao quadrado mais 3x à quarta. Então, a nossa função u derivada é a derivada, né, usando a regra da cadeia. Vai ser a derivada de m vezes a derivada de n. Ou seja, vai ser 2x mais 3, que é a derivada de m, que multiplica 5 vezes x ao quadrado mais 3x à quarta, que é a derivada de n. Ponto. Essa é a derivada de u. Então, veja que a gente usou a regra da cadeia aí para encontrar a derivada da função que nós chamamos de u. Agora, a nossa função y, que foi dada lá em cima, a função original, que é arco tangente de x ao quadrado mais 3x à quinta, a gente usa usando a regra da arco tangente. A regra da arco tangente dizia lá que era a derivada de u, então tá tudo aí a derivada de u, ó, 2x mais 3, que multiplica 5, que multiplica x ao quadrado mais 3x à quarta, dividido por 1 mais a função u, que é x ao quadrado mais 3x, elevado à quinta. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, veja que aqui, para encontrar a derivada da função y, que é a nossa função arcotangente, a gente usou a mesma regrinha da questão anterior. Logo, arcotangente de u seria 5, que multiplica 2x mais 3 vezes x ao quadrado mais 3x elevado à quarta, dividido por 1 mais x ao quadrado mais 3x elevado a 10. Então, essas potências aí não precisam ser resolvidas, tá? E outra coisa, eu coloquei na resposta derivada da arcotangente de u, né? Pode deixar y' mesmo, derivada de y, uma vez que a função foi chamada de y. Então, bastaria deixar aí y' igual a 5 vezes 2x mais 3, que multiplica x ao quadrado mais 3x à quarta, sobre 1 mais x ao quadrado mais 3x elevado a 10. Agora, veja que se esse 5, ele sai lá do expoente da função x ao quadrado mais 3x e passa a ser o expoente do arco tangente. Aí muda toda a situação. Por quê? Porque agora nós temos uma função arcotangente e temos uma potência, uma função potência. Então, o nosso expoente aí, ele é como se fosse de toda a função, tá? Então, para a gente calcular isso daí, essa função y, a derivada dela, a gente já precisa da regra da cadeia. Então, a gente precisa encontrar quem vai ser a nossa função u, quem vai ser a nossa função v.
ou qualquer nome que você dê aí, função f, função g, qualquer nome, tá? Então, como a gente vai fazer essa divisão? Nós vamos chamar o x ao quadrado mais 3x, vai ser, no caso aqui ficou, o arco tangente de x ao quadrado mais 3x, vai ser a nossa função u, né? O círculo aí tem que pegar todo. E a potência, que é o todo, ó, arco tangente a quinta de x ao quadrado mais 3x, vai ser a nossa função v. Então, nesse u que está circulado de amarelo, você tem que apenas que fazer a derivada da função arco tangente de x ao quadrado mais 3x. Na função v, que é essa função em verde que está aqui, ó, nós temos que apenas derivar essa potência, esse expoente 5. O resto não mexe com nada. Então, se o nosso u é arco tangente de x ao quadrado mais 3x, isso aqui a gente faz igual a gente fez a primeira questão, lá que era arco tangente de u derivado igual a derivada de u, né, mais 1 sobre u ao quadrado. Bastava você chamar o x ao quadrado mais 3x de u, igual nós fizemos lá na primeira função, e nós vimos lá que derivada de x ao quadrado mais 3x dá 2x mais 3, e o denominador 1 mais o u ao quadrado, né, que seria o x ao quadrado mais 3x elevado ao quadrado, que vai dar o x à quarta mais 6x ao cubo mais 9x ao quadrado, adicionado com 1 da fórmula ali. Então, isso aí seria derivada do u, né, que nós chamamos o u aí de arco tangente de x ao quadrado mais 3x. A v aí, nessa segunda aí que está em verde, a única coisa que nós vamos fatorar, nós vamos derivar aí é, no caso, a potência. Não mexemos com mais nada. Então, era 5 expoente, então vai ser 5 vezes o arco tangente, a quarta, de x ao quadrado mais 3x. Agora que você tem o u e o v derivados, basta você substituir na regra da cadeia lá em cima, ó. Então, a função y derivada é o' vezes v'. Lembrando que aí nós estamos usando a regra da cadeia porque nós temos uma função composta lá no y. Aí vai ficar o 2x mais 3 sobre o x à quarta mais 6x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 1, que é o valor da derivada de u, vezes 5, que multiplica arco tangente à quarta de x ao quadrado mais 3x. Logo, podemos multiplicar esse 5 com 2x mais 3, né? Seria, no caso, o que a gente poderia... eu não multipliquei aqui, mas a gente poderia multiplicar. Ficaria 10x mais 15 sobre x à quarta mais 6x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 1, que multiplica arco tangente à quarta de x ao quadrado mais 3x. Então, só multiplicaria o 5 pelo 2x mais 3. Era a única coisa que a gente poderia aí fazer a mais. Fora isso, já estaria pronto a nossa derivada. Agora, vamos ver se esse 5 aqui, ó, fosse um fator. Não fosse uma potência nem lá do que nós chamamos de u e nem fosse da tangente, né? Ou do arco tangente. Logo, se aqui é uma multiplicação, a gente tem que usar, para derivar essa função, a derivada do produto. A derivada do produto, o que diz lá na regra? Que é a derivada de u vezes a função v mais u vezes a derivada da função v. Então, aqui a gente pode chamar o 5 de u, tá? E chamar, no caso, o arco tangente de x ao quadrado mais 3x de v. Ou seja, a derivada de 5 vai ser 0. Arco tangente de x ao quadrado mais 3x vai ser o nosso v. Para derivar essa função v aí, é idêntico também àquele primeiro slide, a primeira função, tá? Que a gente tem que utilizar essa regra, ó.
Arco tangente de U é igual a U' dividido por 1 mais U ao quadrado. Lembrando que nesse caso a gente chama de U' aí x ao quadrado mais 3x, que derivado dá 2x mais 3, e 1 mais o x ao quadrado mais 3x elevado ao quadrado vai dar o x à quarta mais 6x ao cubo mais 9x ao quadrado mais o 1, que já é da fórmula. Então, essa seria o valor da derivada da função v. Então, derivada do produto é a derivada de u vezes a função v mais a função u vezes a derivada de v. Substituindo, derivada de u deu zero, vezes arco tangente de x ao quadrado mais 3x, que é a função v, né, que está ali circulado em verde, mais 5, que é a função u, que está lá circulado em amarelo, vezes a derivada da função v, que a gente viu que é 2x mais 3, sobre x à quarta mais 6x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 1. Bom, esse zero que multiplica arco tangente aí dá zero, né? Vai sobrar então a derivada da nossa função, o 5 vezes 2x mais 3, que dá 10x mais 15, dividido por x à quarta mais 6x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 1. Então, veja que conforme muda de local aí o nosso expoente, né, a potência, ou pode ser um fator, ou pode ser um divisor, que se fosse aí arco tangente de x ao quadrado mais 3x, tudo dividido por 5, a gente usaria a derivada do quociente. Então, você tem que observar onde está o elemento, como ele se compõe, para você definir qual regra que você vai utilizar. Aí depois, para derivar aquilo que você chama de U de V, você usa as regras normais de derivação. Então tá aí, essas atividades aí é apenas para vocês conseguirem identificar quando é uma função composta, quando usa a regra da cadeia, quando não usa, e identificar também as regras de derivação. Espero que ajude a fazer as atividades e qualquer dúvida estamos à disposição. Até mais!